Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão, existe apóstolo, pastores, presbítero, mestre, profeta nos dias de hoje? É o que nós vamos tratar desse assunto em breve sobre esse tema. Primeiro nós vamos aqui, no canal do Evandro Ferreira, o calvinista. Nós vamos aqui acompanhar esse vídeo aqui dele, tá certo? Vamos aqui acompanhar o vídeo do calvinista Evandro Ferreira e o calvinista Reiner, tá bom? Vamos aqui. Então vamos acompanhar aqui. Nós temos aqui o Reiner. Concebeu-se aí essas ideias, tá entendendo? Temos aqui o Reiner. Tá entendendo? Apóstolo moderno. Então é existe isso. Hoje. Então é isso. Hoje, por que se consagram aí pessoas apóstolos? Pronto. Então aqui você tem mais um, que diz que não existe apóstolo hoje, não existe profetas hoje, tá bom? Vamos aqui para a live do Evandro Ferreira, para você me acompanhar aqui. Vamos lá aqui. No Recarga Pay você faz Pix mesmo sem saldo. Baixe o app. A minha empresa criou uma inteligência artificial que vai te passar pagar essa esse valor aqui propaganda por aqui. mês, só de você instalar essa inteligência no seu celular. E eu tô... Pronto. Paulo foi o último Então, vamos aqui apóstolo voltar aqui um pouquinho do meu amigo Otton Borges. Até porque não há... Costumam dizer, minha gente, eu sei dos profetas e dos apóstolos. Nós não temos na Bíblia algo que imitar, que é o comportamento dos profetas em terem visões, sonhos, tal. Não, isso não é algo a ser imitado. Errado? Bom, nessa parte que o Otton Borges ele está falando de pessoas que ficam imitando, os apóstolos, de visão, de profecia, falando aquilo que Deus não falou, Então, nessa parte de pessoas querer imitar os apóstolos, de falar de profecia, de visão, sem Deus ter falado nada. Mas eu, José Roberto, eu acredito em visão, em profecia. Depois nós vamos entrar nesse assunto completo. Eu só quero mostrar uma coisa aqui do Otton Borges, então vamos conversar aqui. Não temos que imitar a função do apóstolo, de ser um enviado, de trazer uma mensagem para as pessoas. Não. Bom, nessa parte aqui que o Otton Borges ele está dizendo que nós não devemos imitar os apóstolos de trazer uma mensagem, de ser o enviado. Então, Otton Borges, nessa parte você está errado, nessa parte, tá, Otton Borges? Nessa parte você está errado. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores. E como a Bíblia diz, que é para nós ser imitadores dos profetas e dos apóstolos. Ok, Otton Borges? E como é ser imitador dos apóstolos? Essa é uma pergunta. Como é ser realmente imitador dos apóstolos e dos profetas? Eu vou trazer esse tema, assunto completo, um vídeo bem grande, para a gente entrar nesse assunto aí, ok? Vamos lá. Otton Borges, eu só estou apenas aqui discutindo o assunto com você aqui de boa, tá? De boa, Mas nessa parte, Otton Borges, você está errado em dizer que não é para nós imitar os apóstolos. Eu vou até repetir aqui para o irmão entender melhor. Olha. A pedra angular, a pedra que deveria então sustentar todas as outras, aquela que seria o primeiro encaixe para que as outras pedras se encaixassem e qualquer pavimento que estivesse acima dela estivesse em segurança. Segundo esse texto, a pedra que sustenta todas essas coisas é o nosso Senhor Jesus. E o que me passa a respeito desse texto? Me passa de que não há compreensão das Escrituras sem Jesus e não há compreensão dos textos que fundamentam a nossa fé se não for através dos profetas e dos apóstolos. Nós não temos na Bíblia
algo que imitar, que é o comportamento dos profetas em terem visões, sonhos, tal. Não, isso não é algo a ser imitado. Errado? Não temos que imitar a função do apóstolo de ser um enviado, de trazer uma mensagem para as pessoas. Não, não, não. O fundamento... Bom, então é nessa parte que eu estou falando, né? Que o Otton Borges disse que não é para nós ser imitador como os apóstolos, de ser enviado. Então nós vamos estudar sobre isso aí, ok, meu irmão? Nós sim, devemos sim, né, ser imitador dos apóstolos, de ser enviado. Enviado para quê? Nós ser imitador dos apóstolos, ser enviado para quê? Qual a missão da gente ser enviado para as pessoas? Então é isso que a gente vamos estudar, ok? Vamos partir aqui para o Evandro Ferreira. Olha só. Tu é formado em História, então por isso eu disse, olha, me ajuda aí. Me ajuda, traga uma citação aí. Eu quero uma citação de um professor de História, de um cabra formado aqui para trazer mais conhecimento. E aí o Otto colabora. Ok, Marlon. Então, esses calvinistas, os calvinistas, eles vão muito pelos contadores de história, né? Contadores de história, como Calvino, eles vão mais pela razão, Eles aprendem muito com as doutrinas, ensinamento de homens. Calvino, historiadores, ok? Então, olha só o que Evandro Ferreira ele vai falar aqui. Porque o que ele aprendeu foi do Nicodemos, né? A doutrina do homem, que foi de Nicodemos, que ele aprendeu isso aqui, que ele vai falar. Vamos lá. Ricamente com o nosso vídeo. Eu quero voltar aqui novamente para que a gente possa continuar, ok? A desculpa que foi usada aqui, inclusive usando o texto de Atos capítulo 13, foi que porque Paulo e Barnabé foram enviados em uma missão e a comunidade colocou as mãos sobre eles, assim eles fariam com Lana Holder. Só que eles estão se aproveitando, e aqui eu falo no bom sentido, do significado da palavra apóstolo, traduzido ao pé da letra, que é aquele que é enviado em missão. E aí estão dizendo, Paulo foi enviado em missão com Barnabé. E aí nós vamos também enviar Lana Holder em missão, e assim ela se tornará uma apóstola. Mas não, o sentido do apóstolo para Barnabé, enviado em uma missão, e o apóstolo Paulo é totalmente diferente. Não existem apóstolos ao nível dos 12, mais o apóstolo Paulo. Até porque não há necessidade. Sendo que os apóstolos, eles estavam ou foram chamados para lançar o fundamento e a partir deste fundamento edificar a construção. Cristo é o fundamento e os princípios é aquilo que será então edificado, construído. Não há necessidade de um novo fundamento. Por isso, se você diz que alguém foi chamado por Jesus hoje para ser apóstolo, você está dizendo que Jesus está chamando alguém para lançar um novo fundamento. Você está dizendo... Bom, entendeu, meu irmão? Então, isso aí é criado pelo homem, O que ele aprendeu foi do homem. Então, uma pessoa que é considerada apóstolo no dia de hoje, não significa que ele vai pregar outro fundamento, fundamentos novos, novas pregações, tá? Não significa isso de alguém ser chamado de apóstolo que ele vai pregar outro fundamento. Não existe isso. Então é preciso que você estude o que significa ser apóstolo, né? Discípulo é uma coisa e apóstolo é outra coisa. Então, isso aí foi inventado por Evandro Ferreira pelos estudos de historiadores. Doutrina de homem, ensino de homem. Isso é ensino de homem. Dizer que se existir um apóstolo hoje, ele tem que pregar outro fundamento, outra doutrina. Irmão, é triste. Vamos acompanhar. Que há um novo fundamento. E não há. O fundamento foi lançado. Os apóstolos foram chamados para lançar e edificar sobre o fundamento. E não há mais necessidade de um novo. Por isso, é preciso sim, ainda os pastores... Então, bom, vamos acompanhar aqui. Ou bispos para instruírem os cristãos a respeito do fundamento e tudo o que é edificado sobre o fundamento, através dos apóstolos
é através dos profetas. Não precisamos de novos apóstolos. Se você quer ser um apóstolo, daqui a Então, tem que ter cuidado, né, com essas doutrinas de demônio. Isso é doutrina de demônio. É heresia, né? De dizer que não existe apóstolo, não existe mais profeta, é doutrina de demônio. É heresia. Ok, Maria? Vamos lá. pouco eu vou mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vamos continuar aqui o slide. Pois bem, veja só. Olha, e se vocês, irmão, não conhecer a Bíblia toda, você cai na lábia desses calvinistas aqui, do texto que ele mostra, isolados, e do que eles falam, tá certo? O Evandro Ferreira, eu converso com ele no particular, tranquilo, mas aqui a gente estamos discutindo o assunto seriamente, né? Eu levo a sério a palavra de Deus, né? Não ficar pregando o evangelho com chocarice, com brincadeira. O evangelho, o assunto tem que ser levado a sério. Então aqui eu estou discutindo o assunto com Evandro Ferreira, né? Para defender a nossa verdade que está na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Olha que importante. Veja bem, veja bem. Agora que nós entendemos o que é a pedra angular, vamos para o próximo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer algo muito interessante. E eu acho que esse povo que se autodenomina apóstolo hoje em dia não lê Bíblia ou rasgou 1 Coríntios 15. Verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja só isso aqui. Verso 5. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Verso 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Verso 7. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Verso 8. E por derradeiro e por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Por último de todos, Jesus apareceu a Paulo. Paulo foi o último apóstolo. Você quer discordar comigo? Prova na Bíblia. Paulo foi o último apóstolo. Claro, Evandro Ferreira, que eu discordo e vou discordar de você, né? E vou mostrar os pontos bíblicos, a verdade pura, que o apóstolo Paulo, ele não foi o último dos apóstolos. Isso eu vou provar, tá certo? Vamos lá. Apóstolo, aqui ó, leia a Bíblia. O último apóstolo. Não existe mais Jesus. Jesus apareceu, me consagrou apóstolo. Não existe isso. Não existe. Jesus não existe. A última aparição dele consagrou. Então, ele está dizendo que Jesus não consagrou mais ninguém apóstolo. Jesus não apareceu para mais ninguém depois de Paulo. Irmão, para Jesus consagrar alguém a apóstolo, a pastor, a mestre, a profeta, a evangelista, a presbítero, precisa Jesus aparecer? Irmão, não. Irmão, é tremendo textos que eu vou mostrar para você. É tremendo. Você tem que conhecer a Bíblia Sagrada e não viver com esses textos isolados, né, dos calvinistas. Vamos lá. Paulo como apóstolo. Paulo deixa muito claro. E por derradeiro, por último de todos, apareceu também a mim. Não existem mais apóstolos hoje em dia. Ok? Não existe. Eu trouxe também uma citação do livro do Augusto Nicodemos. Pronto. Então aqui, né, aí essa mensagem do Nicodemos você encontra no Google falando sobre apóstolo. E é exatamente o que Evandro, ele aprendeu. Bom, irmão, como você viu, né,
o Evandro Ferreira, o calvinista, falando que 500 pessoas viram Jesus, né? Tiago viu Jesus, os discípulos, os 12, eles viram Jesus. E o último a ver Jesus foi o apóstolo Paulo. É como se parece que para ser apóstolo, você tem que ver Jesus. Você tem que ver Jesus para ser apóstolo. E isso não é verdade, ok? Não é verdade isso aí. O dom que Deus dá para... Depois nós vamos entrar nesse assunto aí, né? Então, se para ser apóstolo você tem que ver Jesus, tem que ter visto Jesus, sido testemunha, então você tem o quê? Você tem 500 pessoas que viram Jesus. Então nós temos 500 o quê? Apóstolos. 500 apóstolos. Não era apenas só os discípulos, né? Os 12 discípulos. Se for nessa regra de você achar que para ser apóstolo, você tem que ter visto Jesus. Então o que ele está dizendo é que o apóstolo Paulo ele é o último dos apóstolos. Depois de Paulo, não existiu mais apóstolo. Então, isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Então, eu vou mostrar um texto bíblico, né, sobre os dons de Deus. É como eles usam. Ele usa aquela passagem lá que diz, né? A lei e os profetas chegaram somente até João Batista. Aí eles dizem que a lei foi abolida. Que a lei foi abolida, não existe mais leis e não existe mais profeta. Então, irmão, esses calvinistas e outras pessoas que falam que não existe profeta no dia de hoje, que não existiu profeta depois de João Batista, eles estão mentindo para você, né? Porque naquele texto não está dizendo, né? Está dizendo, por acaso lá, dessa forma, a lei e os profetas não existem mais. Está dizendo assim no texto? Claro que não. Então eles acrescentam em cima do texto, dizendo que os profetas só existiam só João Batista e pronto. Temos que ter cuidado, irmão, com isso aí, né? Então nós vamos estudar esse texto aí para você compreender o que quer dizer que a lei e os profetas só foram até João Batista. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor, tá certo? Então eu vou provar na Bíblia que existiram profetas sim, depois de João Batista, elegido por Deus, por Jesus, ok? O dom que Deus dá para ser profeta, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Esses dons é de Deus que Deus dá a cada um. Porque se eles, irmãos, se eles tiram apóstolo do dom de Deus, que não existe apóstolo, eles têm que tirar todos os dons dali, daquele. Que não existe hoje pastor, não existe evangelista hoje, não existe, está entendendo? Então, aqueles dons que Deus dá a cada um, permanecem até hoje. Os dons de Deus não foram abolidos, né? Parece que eles são testemunha de Jeová, que diz que os dons foram abolidos, os dons foi abolido. Então é assim, cada um inventa suas coisas para querer abolir e destruir os dons de Deus que Deus dá para a pessoa. Então, como eu falei, que eu vou provar na Bíblia que existiu sim apóstolo depois de Paulo. Existiu profetas também depois de João Batista, elegido por Deus, por Jesus, ok? Eu vou mostrar na Bíblia porque eles escondem de vocês, né? Então é fácil. É fácil para esses calvinistas enganarem vocês com textos isolados e com o ensino dos homens que eles aprenderam de Calvino. Eles vão muito pela razão. Eles não acreditam muito na própria Bíblia que eles carregam. Eles vão muito pela razão, por historiadores, pelos historiadores da razão e não pelo que está escrito na Bíblia. E quando você mostra o texto bíblico, a verdade, eles dizem que foi acrescentado, foi que acrescentou não sei o quê, os próprios calvinistas, porque eles vão muito pela razão, né? Pelos ensinos dos homens, dos líderes deles, de Calvino, de livros de historiadores, ok? Então,
Entendeu, amados irmãos? Então, o significado de apóstolo, né, é uma coisa, e o significado de discípulo, né, é outra coisa. Discípulo é uma coisa e apóstolo é outra coisa, né? Só para começar para vocês, o significado de apóstolo é alguém que Deus separa especial para uma missão. Depois eu vou mostrar com detalhe, realmente concreto realmente o que significa ser apóstolo. Porque se você depender desses calvinistas, desses historiadores aí, você só vai aprender só metade. E textos isolados, né? Então você tem que conhecer profundo, realmente o estudo, o que significa ser apóstolo. Nunca vá pelo que eles dizem, pela metade, não. Então eu vou mostrar para você realmente o que significa realmente o ser apóstolo. Não é só apenas o significado, significa só fazer missão. Tem muito significado o que significa ser apóstolo. Primeira coisa, apóstolo é o enviado por alguém, né? Jesus, ele separou um grupo. Nós vamos entrar nesse detalhe para você entender. Então, Jesus, ele separa alguém especial para uma missão. Alguém especial para uma missão. Então, isso é o dom que Deus dá para cada homem. Não foi só apenas aos 12 discípulos. Isso você vai conhecer depois, dentro da Bíblia, que eu vou mostrar para você, tá certo? Então, a mesma coisa que esses calvinistas, como Evandro Ferreira, e esses historiadores aí, e outros, eles pegam o mesmo texto, isolado, que eles acrescentam em cima, lá que diz, a lei e os profetas chegaram somente a João Batista. Aí eles pegam e acrescentam em cima do texto, dizendo que não existiu mais profeta depois de João Batista. Vocês estão entendendo como eles fazem para enganar vocês? Eles acrescentam em cima do texto. Então eu vou provar para você e vou trazer a prova bíblica. Os profetas que Jesus ungiu, deu o dom para ser profeta. E qual era a missão desses profetas no Novo Testamento, junto com os apóstolos? Não só existia os 12 discípulos, não só existia só os 12 apóstolos. Isso é um grande erro de alguns historiadores, que só existia 12 apóstolos. Já é um grande erro. Depois de Paulo existiu sim mais apóstolos, sim, existiu mais apóstolos, que eu vou provar para você, certo? E nós cristãos somos todos apóstolos, porque nós levamos a mensagem de Deus, né? Agora, para ser um apóstolo separado e ser especial para Deus, Deus dá um dom, separa uma pessoa, um homem, é outra coisa, ok? Mas todos nós somos apóstolos, porque nós levamos a mensagem, a palavra de Deus. Então essa coisa, irmão, de dizer que se você for ser um apóstolo, você tem que pregar outro fundamento, irmão, que doutrina de demônio é essa? Isso é invenção do homem, que não existe isso, tá certo? Então a própria Bíblia vai mostrar para você qual é a função quando Deus dá o dom para você ser profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Qual é a missão desses que Deus vai dar o dom? Qual é a missão realmente deles? É pregar outros evangelhos? Claro que não. A Bíblia vai mostrar para você quais são a missão dele, ok? Então tem que ter cuidado com essa doutrina dos calvinistas, que ele só vive pregando o que aprendeu do homem e cita textos isolados, tá certo? Então nós vamos entender aquele texto de Paulo. Quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi o último dos apóstolos. O que quer dizer? Que Paulo, ele foi o último dos apóstolos. O que quer dizer isso? Então a Bíblia não está dizendo que Paulo foi o último dos apóstolos, que não existiu mais e que não existe mais dom de Deus para ninguém ser líder. Isso é mentira desses calvinistas, desses pregadores, historiadores aí. Isso é mentira.
Os dons de Deus nunca cessaram. Essa é que é a grande verdade. Os dons de Deus continuam. Tá bom, irmão? Então não perca o estudo completo que eu vou trazer para vocês com prova bíblica. Então, eu discordo do Evandro Ferreira de ele dizer que para ser apóstolo você tem que pregar outros fundamentos, outra doutrina. Pelo amor de Deus, irmão. Tem que estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Né? O que ele ensina é o que ele aprende dos livros, né, de Nicodemos, sabe? Então, estude a Bíblia, que é importante. Examinar as Escrituras para não cair nesses erros, né, do calvinismo e desses historiadores aí que acrescentam na Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tá certo? Essa coisa de dizer que a lei não existe mais, que não precisa obedecer à lei, cuidado com essa doutrina de demônio. Estude a Bíblia, irmão. Pegue o Novo Testamento e leia todinho. E ninguém mais vai te enganar sobre assunto nenhum, tá entendendo? Leiam a Bíblia, o Novo Testamento todinho. E você vai conhecer todo o mistério e ninguém vai lhe enganar com outros evangelhos, ok? Jesus falou que é para você examinar as Escrituras. Se você não examinar as Escrituras, vocês vão cair nessas doutrinas de demônio, de heresia, desses calvinistas e desses historiadores, tá bom? Então, não perca o tema completo. Vai ser um vídeo grande, completo. Primeiro nós vamos começar provando para eles que existiram profetas sim, depois de João Batista, ok? O que acontece é que eles não creem na própria Bíblia que eles carregam. Mesmo que eu mostre o texto bíblico, provando que existiu profeta ungido por Deus, por Jesus, eles vão dizer que foi acrescentado, foi que acrescentou. Então eles já perdem a batalha, já perdem a derrota, já é derrotado. Então eles querem ir mais pela sua razão e não pelo que está escrito, ok? Então esses são os hereges, que em vez de confirmar o que está na Bíblia, eles querem dizer que foi acrescentado, que não sei o que. Está entendendo, amado irmão? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos e não perca esse tema completo, tá bom?